Oi, gente, vamos voltando. Eu sei que... Aqui. Vou botar no Google também aqui. Botando no Google o nome dele, que já vem. Acho que é mais fácil. É bom a gente interagir, né? Eu não julgo vocês, que eu também adoro. Não julgo. Porque quando a gente se junta, assim, às vezes é tão bonito ver as pessoas trocando, é tão importante, tão fortalecedor, né? Essa troca. Às vezes eu faço uns cursos e aí eu estimulo as pessoas a falar sobre coisas profundas, assim, sobre coisas... E aí junto as pessoas, assim, em grupos, né? Às vezes em 2, 3. E aí eles ficam morrendo de vergonha, as pessoas têm vergonha de falar sobre coisas profundas, né? E aí no começo é todo mundo quieto, ninguém fala nada. Aí, depois de um tempo, fica aqueles silêncios e a gente fica desconfortável com o silêncio, né? No começo eu ficava muito angustiada quando eles não falavam. Ficava pensando, eles não estão gostando do curso, né? Não estão falando. E com o tempo eu comecei a ver o quanto era importante aqueles silêncios. E eu comecei a respeitar os silêncios das pessoas, né? Porque aquele silêncio que vai criando a conexão é muito legal, muito bonito de ver. E aí depois as pessoas começam a falar e não querem mais parar. Aí começam a parar e se emocionam e ficam falando. E eu fico observando aquilo de gente, que legal. Deixa eu falar mais um pouquinho, deixa mais um pouquinho, sabe? Porque é bonito falar sobre isso. Ai, no final, tenho vergonha. Tá, pode ser agora. Não, é que eu vou falar do meu livro. Que já está em pré-venda, já está nos sites da Amazon, porque da editora não está entregando aqui no Rio Grande do Sul. É o livro que eu falo sobre essas questões, sobre colaboração, sobre inteligência, saúde emocional, sobre a comunicação não violenta, sobre como criar espaços de colaboração, criar espaços de construção de ambientes colaborativos, em que a gente possa ter, porque são esses espaços colaborativos que nos permitem ter a segurança psicológica para a gente ser quem a gente é. Quando a gente tem esses espaços onde a gente pode ter trocas saudáveis, nós nos sentimos confortáveis para poder ser quem a gente é, sempre com respeito ao outro. E isso faz com que as melhores ideias cheguem. Isso faz com que a inovação chegue. O que é inovação, né, gente? Inovação não é só tecnológica. A inovação é o melhoramento de tudo que está ao nosso redor. É o melhorar os processos de trabalho, é melhorar a condução da nossa família, é a organização dos nossos espaços. Tudo é inovação. E isso acontece quando a gente está em espaços em que a gente pode ser quem a gente é, com respeito. Então, é sobre isso que eu falo no livro, sobre essa metodologia de criar esses espaços, de fazer despertar a inteligência coletiva que existe em todos os grupos. E tá, já fiz o meu merchan. Cadê a publicitária aí que me cobrou? Tá, como é, né? É que o preço varia, tá, gente? É que eles estavam me cobrando aqui, eu não recebi ainda o livro. Por quê? Porque ele entrou em pré-venda pela editora Alta Books, que é lá do Rio de Janeiro. Então ele entrou em pré-venda e ele estava sendo impresso. E aí ele ficou em pré-venda até o dia 30 de setembro. E agora que eu vou receber, porque eles estão finalizando a impressão e vão começar a distribuir para as livrarias e para mim também, que eu não recebi. Ninguém recebeu, ele está em pré-venda, tu pode comprar e até o dia 30, tu iria receber somente após o dia 30. Eles estão me enviando, em breve eu terei. Vou poder ler. Não, mas ele já está na Amazon, a Amazon está entregando no Rio Grande do Sul, a Alta Books não entrega no Rio Grande do Sul, só lá para cima. Oi? Tá bom. Tá bom. Obrigada, Celso. Obrigada, querida. Mas deixa que eu me ache aqui. Não te preocupe. Pode ser. Obrigada, querido. Obrigada.
Então, a gente está falando sobre colocar limite nas relações tóxicas, né? E eu estava falando com meu amigo Nelson, que é meu amigo há muitos anos, né? Muitos anos, né, Nelson? Acho que a gente entrou no CL juntos. E a gente estava falando sobre a autoestima e o orgulho. Qual é a diferença da autoestima e do orgulho? E o Nelson lembrou de um palestrante que fala que a autoestima é aquilo que tu tem para dentro e o orgulho é aquilo que tu tem para fora. E eu gostaria de complementar como a autoestima é quando tu te apropria daquilo que tu sente e tu é capaz. E eu acho que eu desliguei aqui, gente. Tô aqui, desliguei. Obrigada. Quando tu te apropria daquilo que tu sente com respeito. E tu gosta de ver no outro também. O orgulho, ele precisa diminuir o outro para se sentir forte. O orgulho é quando tu tem a fragilidade interior que tu precisa desesperadamente ser forte, ser grande. E para ser forte, tu precisa diminuir o outro. E esse é o mote das relações tóxicas abusivas, né? Pessoas que estão tão desconectadas de si, tão desconectadas da sua verdade, dos seus valores, das suas emoções, da sua autoestima, porque quem tem autoestima não precisa diminuir ninguém. A gente olha aquelas pessoas muito altivas que precisam diminuir os outros para se sentir forte, elas não têm autoestima, tá, gente? Aquilo ali não é autoestima, aquilo ali é uma máscara que se usa para se mostrar forte. A pessoa que tem autoestima saudável, ela trata todo mundo com respeito, com carinho, com acolhimento, e ela não se incomoda com o crescer do outro. Ela não fica incomodada em ver o outro brilhando. Ela quer que todo mundo cresça junto. A pessoa que é orgulhosa, não. Ela se incomoda com o crescimento do outro. Por quê? Porque ela está desconectada dela. Ela está desconectada dessa criança interior que a gente foi um dia. Ela se sentiu invalidada. Ela não se sentiu amada, respeitada. A infância é um chão que a gente pisa a vida toda. E as coisas que a gente ouviu e que a gente sentiu dos nossos pais, dos nossos cuidadores, se tornaram a voz da nossa consciência hoje. Se tornaram essa voz que nos julga, esses paradigmas que a gente estava falando, as verdades que a gente acreditou e que a gente acredita. E é por isso que a gente precisa questionar essas verdades. A gente precisa questionar essa voz, porque isso que a gente ouviu pode ter sido muito empoderador, mas pode ter sido muito ruim também. E o que a gente precisa ter? A autorresponsabilidade de saber que sim, a gente pode ressignificar. A gente pode refazer essas verdades. A gente pode olhar para a criança que a gente foi um dia, e a gente deve fazer isso, com um olhar de amor, de acolhimento, de respeito, de carinho. E dizer para essa criança tudo que ela queria ouvir. E que ela não escutou. Que ela ficou esperando. Que ela ficou triste porque não ouviu. Então agora, quero fazer um exercício com vocês. Vocês topam? Vamos dar uma relaxada aí. Minha bombinha aqui. Hoje o tempo tá... Ai, esse tempo úmido me deixa com uma fome. E aí, agora eu quero pedir para vocês, para que vocês pensem numa situação... Dá para apagar um pouquinho? Obrigada, Celso. Desculpa. Só para a gente dar uma relaxada, tá, gente? Vamos pensar numa situação ruim que a gente passou nos últimos dias. Não precisa ser nada pesado, tá? Coisa mais ou menos ruim. Uma coisa chatinha que a gente tenha passado. E aí eu quero pedir para vocês pensar em como é que vocês se sentiram em relação a isso. Qual foi o sentimento de vocês? Quem quiser pode botar a mão no coração. De como tu te sentiu?
uma situação chata, alguma situação em que tu tenha tido um sentimento ruim. O último sentimento ruim que tu teve. O que tu sentiu? Qual foi o sentimento? E se apropriem desse sentimento. Vai baixar um pouquinho a vibração, vai ser meio chatinho, mas tentem lembrar desse sentimento ruim que veio no momento. Agora, olhem para a situação como se fosse uma foto. E essa foto, eu quero que vocês olhem para a situação e percebam o que foi julgamento de vocês, que veio das crenças, que veio daquilo que vocês acreditam, e o que foi efetivamente o fato, a foto. Tentem diferenciar a foto, o fato, e o que foi o julgamento de vocês, sem vergonha, tá, gente? Aceitem que foi julgamento, tá tudo certo. E agora vamos pensar qual necessidade emocional que não foi atendida. Foi a necessidade de respeito? Foi a necessidade de consideração? Foi a necessidade de aceitação? Qual necessidade não foi atendida? E pensem como que vocês poderiam falar para essa pessoa dessa necessidade, sem julgamento. O que vocês gostariam de ter dito para a pessoa que fez vocês se sentirem desconfortáveis, que estimulou em vocês esse sentimento, porque ninguém faz nada conosco, né? Só desperta aquilo que já existe dentro da gente. Só toca numa dor que já está ali. Então, pense em qual pedido vocês gostariam de ter feito. Eu gostaria que tu me respeitasse. Eu gostaria de que tu não falasse comigo dessa forma, porque eu fico triste. O que vocês gostariam de pedir? E o que vocês gostariam de ter ouvido dessas pessoas? Eu te respeito. Eu te acolho. O que vocês gostariam de ter ouvido? E munidos dessas frases de respeito, de acolhimento, pensem na criança que vocês foram. Olhem na sua frente agora a criança que tu fostes um dia. E olhando nos olhinhos dessa criança, diz para ela essas frases de acolhimento, de respeito. Diz para ela tudo o que ela queria ter ouvido. Olha nos olhos dela e fala para ela. E fala também outras coisas que ela gostaria de ter ouvido. O quanto ela é especial, o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, o quanto ela é linda, perfeita.
abraça essa criança com muito amor, com muito carinho. Acolhe ela nos teus braços e diz para ela que tu está aqui para nutri-la de tudo que ela precisa, de todo o amor e todo o carinho que ela precisa. E que juntos vocês são fortes, são poderosos. E que juntos vocês podem enfrentar o mundo. Porque vocês merecem todas as bênçãos do céu. Merecem todo o amor, todo o respeito, todo o acolhimento e todo o preenchimento das necessidades emocionais. Vocês merecem esse abraço. Vocês merecem ser acolhidos. Abraça forte essa criança. E nesse abraço, sente ela entrando dentro do teu coração. E lembra todos os dias que ela está aqui dentro de ti. E que ela está esperando o teu carinho, o teu acolhimento, o teu respeito, as tuas palavras de amor. E que tu pode todos os dias alimentar a tua criança com muito amor. E que toda vez que tu falar para tua criança tudo aquilo que ela gostaria de ter ouvido, mais forte tu vai te sentir, mais amado, mais preenchido nas tuas necessidades. E não importa o que fizerem, o que disserem, porque tu vai estar forte para lidar com essas situações. Tu vai estar forte para pontuar aquilo que não te faz bem. E para não precisar não fazer bem para o outro. Tu vai estar forte e conectado com a tua essência, com a tua alma. E tu vai olhar para o outro e vai desejar que ele também se conecte consigo mesmo. Vão voltando, trazendo consigo esse sentimento de acolhimento, de amor, de alto amor. Respirando fundo, abrindo os olhos, mexendo os pés, as pernas. Obrigada, querida. Obrigada. Todo mundo bem? E aí? Esse exercício, assim, é pra gente fazer uma conexão, né? Como as nossas relações estão ligadas com a nossa criança e com a dor da nossa criança. A dor de não ter as nossas necessidades atendidas. E aí a gente precisa surfar, né, naquela onda de não se incomodar com o abuso, né, às vezes do outro, mas também não deixar que o outro abuse, né? Não dar o espaço para o abuso. E não ser o abusivo também. Porque a gente também é abusivo. A gente também desconsidera as emoções dos outros. A gente também erra bastante. E o fato de errar não quer dizer que a gente precisa se cobrar o tempo todo. Porque a culpa, ela não nos incomoda, ela não nos leva para frente. A culpa não nos leva para frente em nenhum momento. E é muito difícil lidar com a culpa. A gente tem muita culpa. A culpa, ela é constante. E nós, mulheres, então, temos mais. Porque a gente está numa sociedade que nos cobra muito. O tempo todo. Muito cobradas. E homens também.
Então a gente tem muita culpa. Tudo que a gente faz é com culpa. Tudo que é carregado de uma... Tem que estar todo o tempo questionando essas crenças, né? Questionando aquilo que a gente acredita a nosso respeito. A gente, será mesmo que eu não posso fazer isso? Será mesmo que é errado fazer isso? Será mesmo? Pois é, será que eu posso sair no final de semana, deixar meus filhos em casa? Não, tem que trazer comigo, porque senão eu vou estar pensando que eu não sou uma boa mãe. Já trabalho a semana toda, né? Daí sair no final de semana, não levo meus filhos. Tem que levar meus filhos, né? Tem que trazer, né? Tu te sente culpado o tempo todo. É culpa acima de culpa. Então, a gente precisa entender essa culpa, entender que vai ter momentos que a gente não vai conseguir deixar a culpa de lado, tá tudo certo, mas entender até que ponto essa culpa não é tóxica, né, pra gente mesmo. Essa culpa, ela não nos oprime, porque a culpa não faz com que a gente caminhe para frente. A culpa nos deixa parados no mesmo lugar. E aí, alguns sinais de alerta que a gente precisa entender, né? Que é os julgamentos excessivos, como eu tinha dito. Quando a gente julga demais o outro, é porque a gente está se julgando, porque a gente está desconectado de si, né? Desconectado dessas nossas emoções, né? Também a insegurança da excessiva preocupação com a opinião do outro. Ficar inseguro, querendo que sempre a aprovação externa, porque aquela criança não teve aprovação, né? Aquela criança, ela não foi vista, não foi aprovada, então eu preciso sempre, angustiadamente, da aprovação do outro, para me sentir bem. Dificuldade de dizer não, e não pontuar aquilo que é bom. Quando eu digo sim para o outro, para algo que eu não quero, eu estou dizendo não para mim mesma. E quantas vezes a gente já disse sim para algo que não era condizente com os nossos valores e com aquilo que a gente acreditava? Quantas vezes? Quantas vezes a gente já teve que dizer sim, porque aprendeu que não pode dizer não, que tem que atender às expectativas dos outros, para se sentir amado, para se sentir aceito. E aí a gente precisa dizer sim para algo que é totalmente contra aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, aquilo que atende às nossas necessidades emocionais. Eu tenho uma necessidade física de sono muito grande. Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir. Eu preciso, porque senão eu não dou conta. Eu tenho que descansar de verdade. E muitas vezes eu não atendi essa necessidade por medo, por vergonha, sabe? Por não, eu vou, claro. Eu enchia meu final de semana de coisa. E aí não conseguia descansar. E agora eu estou aprendendo ainda, tá, gente? Porque, assim, ao mesmo tempo eu tenho uma necessidade muito grande de fazer coisas. Então, e aí tu fica naquela coisa, sabe? Preciso dormir, eu preciso atender essa necessidade de sono, de autocuidado, de ficar na minha casa me nutrindo, descansando. E isso é um aprendizado. Tu aprender a dizer não, para que tu possa atender as tuas necessidades, para que tu possa atender a ti mesmo, com carinho, com respeito. Isso não é egoísmo. E aí a gente aprendeu, principalmente nós mulheres aprendemos, que se a gente não faz, a gente é egoísta, é ou não é? Só que isso não é egoísmo. Quando a gente está andando de avião, quem já andou de avião sabe que quando a aeromoça vai lá fazer o que eles chamam do speech, ela fala, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Se você estiver segurando um bebê, coloque primeiro em você, porque se tu bota no bebê primeiro, tu morre. É a mesma coisa. Se a gente não se cuidar, não se nutrir, não se respeitar, nós não vamos estar bem para o outro. Nós não vamos ter relações saudáveis. Só que essas crenças, esses paradigmas que a gente aprendeu, que a gente precisava primeiro cuidar do outro para depois cuidar da gente. Primeiro a gente tem que atender o outro para depois as nossas necessidades é por último. E isso é errado. Isso não é egoísmo. Isso é autocuidado, é autoamor. É primeiro a gente estar em dia com a gente, respeitando as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades físicas,
Em primeiro lugar, as nossas vontades. Vontade de sair, de viajar, de fazer um curso. Isso não é egoísmo. Isso é atender os anseios da tua alma. Não tem nada de errado nisso. Mas as nossas crenças, os nossos paradigmas, de que primeiro o outro, depois a gente, fazem com que venha a culpa. Só que quando a gente fica presa nesses paradigmas, a gente não consegue ter uma autoestima saudável. Porque a gente não consegue olhar para si com saúde. Enquanto a gente não atende aos anseios da nossa alma, a gente não consegue ter saúde emocional. Enquanto a gente não entende quais são os nossos valores, o que realmente é importante para cada um de nós, e não coloca como prioridade das nossas escolhas atender esses valores, não existe saúde emocional. A gente precisa ter consciência dos nossos valores e colocar as nossas escolhas pautadas por esses valores. Porque daí a gente é forte, firme e condizente com quem a gente é de verdade. Quantas vezes vocês já trabalharam em empresas, em lugares em que aquele lugar não tinha nada a ver com os valores de vocês? E aí, como é que é, né? É muito desconfortável, né? Ou estiveram em lugares, em ambientes sociais, em que os valores não tinham nada a ver contigo. Eram valores diferentes dos teus. O quão desconfortável e quantas vezes tu já disse sim para algo que ia totalmente contra os teus valores. Por medo, por pressão social. O quanto é desconfortável. Por isso a gente tem que ter consciência dos nossos valores e fazer as nossas escolhas pautadas por eles. Para que a gente possa se sentir forte, saudável, confiante. Isso não é egoísmo. Isso é autoconhecimento. Isso é reforma íntima. Isso é conexão com a espiritualidade. É isso que a espiritualidade superior quer. Que a gente seja condizente com o nosso propósito, com a nossa essência. E deixe as pessoas ao nosso redor também ser. Porque quando a gente não está condizente com o nosso propósito, com a nossa essência, quando a gente não está alinhado com os nossos valores, o que acontece? A gente se incomoda com quem está. Quem nunca, né, gente? Quem nunca se incomodou com uma pessoa que estava alinhada ao seu propósito? Quem nunca ficou desconfortável quando viu uma pessoa alinhada com aquilo que ela realmente acredita? Incomoda. E está tudo certo, a gente precisa falar sobre isso. Quem nunca se incomodou, todo mundo já se incomodou. O que a gente precisa é partir daqui para frente. Desse ponto de vista. Desse ponto de partida, aliás. Nós estamos nesse ponto de partida. E é daqui que a gente precisa começar. É daqui que a gente precisa ter a consciência que a gente tem hoje. Sem cobrança pelo passado. Mas ter o entendimento do quão é importante a gente pensar nessas questões para a gente se sentir forte, para a gente se sentir inteiro. Aí, procrastinação. Ah, eu procrastino muito. Por que será que procrastina? Por que tu procrastina? A gente escuta muito falar em procrastinação, né? Procrastinação. Sou muito procrastinadora. Mas será que tu está com metas, com objetivos, com afazeres condizentes com aquilo que são os teus valores? Ou será que a gente só está no tenho que? Não, mas eu tenho que. Tem mesmo. Quantas coisas que estão dissonantes de quem a gente é. E a gente fica se cobrando, se culpando que está procrastinando. Mas está procrastinando por quê? Será que tu quer mesmo aquilo? Será que tu quer mesmo fazer aquilo? Ou eu tenho que, porque eu me impus? A necessidade de controlar os outros. Quem nunca, né, gente? Oi, Alex, tudo bem? Opa, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Quem nunca, né?
essa necessidade de controle é essa nossa desconexão com a nossa essência. Esse medo que a gente tem de perder o outro. Esse medo que a gente tem que o outro não seja aquilo que a gente idealizou. Esse medo que a gente tem que o outro não vai me trazer um benefício, que o outro não vai fazer aquilo que vai ser bom para mim. Egoísmo, né, gente? A gente é egoísta. A gente é egoísta, porque a gente se arranjou uma sequência e não estamos aqui. Não estamos aqui. Mas aí a gente quer que o outro faça o que eu quero, porque vai ser bom para mim. Porque vai me favorecer. Porque eu tenho medo de perder. Porque eu tenho medo. Tudo está por trás do medo. Tudo tem por trás o medo. O medo de não ser bom bastante, o medo de perder, o medo que o outro fuja, o medo de perder o outro. Tudo está por trás do medo. E esse medo, ele vem da desconexão do que a gente é, da nossa essência, das nossas emoções, das nossas vontades, daquilo que está na nossa alma, daquilo que pulsa no nosso coração. E que a gente não foi ensinado a olhar. Não fomos ensinados a olhar para a nossa essência. Não fomos ensinados a olhar para quem a gente é de verdade, para as nossas vontades. Não fomos ensinados. Mas podemos aprender. Mas podemos começar daqui a olhar para as nossas vontades, para a nossa essência, para aquilo que faz o nosso coração e os nossos olhos brilharem. Porque isso é autoconhecimento. Isso é reforma íntima. Quando a gente olha com profundidade para essas questões e se permite viver em acordo com aquilo que faz o nosso coração pulsar, sem medo, sem julgamentos, sem medo do que vão falar. Quando a gente vai buscando e se aprofundando nisso, tu não vai querer segurar o outro, manipular o outro, tirar vantagem do outro. Porque tu vai te aprofundando em ti, baseado em valores éticos, baseado numa forte vontade de ser uma pessoa melhor. Mas o que acontece conosco boa parte da nossa vida? A gente não está disposto a ser melhor. Porque a gente fica com o que eles chamam de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É a síndrome da Gabriela. Por quê? Desculpa quem chama Gabriela, tá? Desculpa. Mas a Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Por quê? Porque a gente acha que não tem que melhorar, que tá tudo certo, que tá tudo assim, a gente fica... E isso também vem do medo, sabia, gente? Isso também vem do medo. Essa incapacidade de crescer e de questionar seus paradigmas vem do medo. Porque eu tenho medo de soltar aquilo que eu acredito. Porque se eu soltar aquilo que eu acredito, as pessoas vão descobrir a máscara que eu não sou tão boa assim. Então eu não posso deixar de ter firmeza naquilo que eu estou dizendo. Porque eu estou dizendo, eu não vou abrir mão, não vou deixar. E vai ser sempre assim. E acabou. Quantas coisas, vocês olhando para trás, que vocês acreditavam piamente que hoje vocês quebraram? Quantas verdades que eram inexoráveis, né? Nossa, isso aqui é verdade absoluta. E hoje vocês olham e pensam, nossa, como eu era inflexível. Quantas? Como eu pude, né? E essa nossa incapacidade de questionar, essa nossa incapacidade de estar aberto ao aprendizado, já te passo a falar, é justamente o que nos impede de crescer. E mais do que isso, essa incapacidade de estar aberto à reflexão dos nossos paradigmas é a causa maior do nosso sofrimento. Porque a gente não estar aberto, nós não estarmos abertos ao aprendizado, ao questionamento dos paradigmas, nos impede de ir adiante.
Por orgulho, né? É o orgulho, é o medo de mostrar que a gente não é bom, né? De não admitir que a gente não sabe tudo. E aí esse medo de não admitir que não sabe tudo, a gente fica ali, não, é isso, acabou, não tem história. E a gente fica no sofrimento, e aí fica vivenciando relações tóxicas, a gente fica criando situações na nossa vida e não liga uma coisa na outra. Né? Acha que é tudo aleatório. E fica no vitimismo. Ai, coitadinho de mim, só sofro. Sou tão bom, vem sempre aqui no Centro Espírita, eu trabalho na cabine. Mas não consigo. Ai, por que, Deus? Eu sou tão boa. Ninguém se identificou, gente? Quem nunca, né? Todo mundo, eu também, vocês, todo mundo, gente. Todo mundo é assim. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade de olhar para aquilo que a gente acredita e abrir a nossa cabeça, abrir a nossa mente. O que queria falar? Desculpa, querida. De ter os valores dele, com certeza. Perfeito. Como é que é o nome? Poxa, Vânia, muito bom o que tu falou. Porque esse é o próximo passo. Não, perfeito o que tu falou. Tu introduziu o que eu ia falar. Tu introduziu o próximo passo, porque a gente vai falar de empatia. E a empatia, ela só existe quando tu te apropria dos teus valores e tu entende que os teus valores são justamente o que tu disse, não são melhores que o do outro, que cada um tem os seus valores. E a empatia, todo mundo fala que empatia, né, é tu calçar os sapatos do outro. Mas os sapatos do outro não são do teu número. Então, o que é empatia, na verdade? É tu buscar entender o mundo, os valores, tentar alcançar o que o outro sente. Na realidade, a gente nunca vai conseguir. Eu nunca vou conseguir saber o que sente um refugiado, eu te passo, um refugiado de guerra. Porque eu não passei isso. Eu posso tentar fazer o esforço de mostrar para ele e para mim que eu vou tentar alcançar o que ele sente. E quando eu mostro para o outro que eu estou fazendo esforço, que eu estou me esforçando para tentar entender o que ele sente, tu pode... Não, deixa eu só terminar meu raciocínio, peraí. Quando eu estou querendo alcançar o valor do outro, quando eu estou mostrando para o outro que eu estou querendo buscar o valor dele, que eu estou querendo entender o que ele sente, eu gero a conexão. A conexão, ela vem daí. E o ser humano, ele consegue ser feliz... Uma conexão profunda. E quando eu falo aqui em conexões profundas... Ai, tirei o negócio. Quando eu falo aqui em conexões
profundas e verdadeiras, conexões saudáveis e profundas, é disso que eu estou falando. São dessas conexões que tu faz, aonde a pessoa ela respeita a tua visão e tu respeita a visão dela e está tudo certo e tu não quer mudar. Mas tu te esforça, e quando tu mostra para uma pessoa que está te esforçando para sentir o que ela sente, para respeitar o que ela sente, isso gera uma lealdade, isso gera um conforto, um alívio para a alma, uma energia. Existem 3 formas de nós nos conectarmos, tá? Cada um tem a sua. Do outro. Existem 3 formas de nós nos conectarmos. Ou eu sou melhor do que vocês, eu sei muito mais do que vocês são inferiores a mim. Ou eu sou muito menor do que vocês são superiores a mim. Vocês são muito melhores que eu e eu não sou nada para vocês. Isso é de um jeito caricato, tá, gente? Ou a gente se fala de igual para igual. E é aqui que mora o bem-estar. E a ciência já provou que o ser humano, ele é feliz quando tu te sente bem, quando tu te sente relaxado, tu cria substâncias. O teu cérebro e o teu corpo criam substâncias, segregam substâncias de bem-estar, que trazem o bem-estar. E essas substâncias, elas acontecem nessas conexões. E é por isso que a ciência já provou o quanto as relações saudáveis são saudáveis para o ser humano. O quanto a gente precisa de relações saudáveis para ter um corpo físico saudável. Um corpo físico condizente e uma conexão espiritual. Então, a importância da gente olhar para as nossas relações saudáveis e que nos acolham e que a gente aprenda a acolher. Só que esse acolhimento, ele precisa ser conquistado, construído. E esse acolhimento, ele se constrói através do autoconhecimento. Através desse olhar. Esse olhar que faz com que a gente entenda o que está acontecendo. Então, deixa eu ver se eu perdi. E as relações escravas, desrespeitosas, manipuladoras, né? Para proteger a nossa saúde emocional, não se comparar. Priorizar o que é bom para ti. Aprender a dizer não. A comparação é a melhor forma de baixar a nossa autoestima, tá? Porque nós somos únicos. E aí, em tempos de redes sociais, como é fácil a gente se comparar, né? Como é fácil a gente se sentir diminuído com uma rede social que é totalmente fake, às vezes. A pessoa está ali, a publicitária pode me dizer, né? Como é que é teu nome? Desculpa, eu tô te chamando de publicitária. Né, Josi? Às vezes é tudo fake, é tudo feito para vender, né? E aí a gente olha aquilo, se não está bem consigo, se sente um lixo. Tudo é autopromoção, que é saudável, que é importante, mas que a gente não pode, né, deixar de entender o quanto, até que ponto aquilo ali é verdadeiro 100%. É que nem as blogueiras, hoje não é mais blogueira, né, já estou velha, influencer. Eu sou do tempo das blogueiras. Que elas estão sempre, tu olha aquelas fotos sempre lindas, maravilhosas, perfeitas, mas claro, né, com aquelas maquiagens maravilhosas, tiram um fotógrafo, um filtro, óbvio que elas vão ser, nós todos somos lindos com foto, com maquiagem, com produção, todo mundo é lindo com produção. E aí... Tudo fake para ficar bonito. Tudo fake para parecer bonito. Que a gente acha lindo. Não, claro que não.
Não, imagina. Eu adoro uma maquiagem, adoro um filtro. Tá tudo certo. A questão é a gente ter consciência quando olhar para a rede social do outro. Que a gente acha que a grama do vizinho é verdinha, né? Mas às vezes a grama do vizinho é fake. Todo mundo é feliz. E não é bem assim. Não que a gente precisa desmerecer o outro, não é isso. Mas assim, não se diminuir nunca. Não se comparar. Porque essa comparação, ela baixa a nossa autoestima. Ela faz com que a gente se sinta um lixo, porque nós somos únicos. Não se comparar a ninguém, cuidar do que fala para si. O que a gente fala para si é justamente o que a gente aprendeu lá na nossa infância, aqueles paradigmas. Aquela vozinha que fica, né, nos diminuindo, nos comparando. Quem é que tem essa vozinha? Ninguém tem aqui, né, gente? Ninguém tem, né? Não faz nada certo, tá sempre errado, tá sempre... Tu não presta para nada. Quantos de nós aqui ouvimos na infância, tu não presta para nada? Lembra? A gente ouviu isso várias vezes. Eu ouvi, vocês ouviram, todo mundo ouviu. Tu não presta para nada, eu acho horrível essa palavra, tu não presta para nada. Pois é, e aí a gente vai lá para nossa criança, para dizer para nossa criança que é mentira. Que a gente é maravilhoso, que a gente é bom em muitas coisas. Porque é nossa obrigação ressignificar isso. É nossa responsabilidade, ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós essa ressignificação. Essa ressignificação é nós com nós mesmos. Ninguém vai te pegar pela mãozinha e vai suprir essa necessidade que está dentro de ti. Tu precisa querer olhar para isso com mais amor. Olhar para ti com mais amor. E precisa buscar ajuda profissional? Busca ajuda profissional, que é maravilhosa. Eu sou da igreja da terapia. Eu prego a palavra da terapia por onde eu passo. Porque eu amo terapia. A terapia é super importante. A questão é, a gente precisa querer. E se respeitar, apoiar. Nós mulheres temos que nos apoiar, porque essa ideia horrível, machista, que disseram que a gente é competitiva, é mentira, é um paradigma, e a gente precisa quebrar isso. Nós não somos competitivas, pelo contrário, nós temos sororidade. Soror vem de irmãs. Nós somos irmãs e nós, assim, apoio, nós sempre nos apoiamos como a gente precisa. Porque nós fomos criadas para cuidar, e a gente cuida uma das outras. Então, nós não somos competitivas, pelo contrário. Nós somos irmãs. E a gente precisa cada vez mais consolidar isso para a gente se sentir forte. E delegar, né, gente? Sem culpa, né? Delega sem culpa. Deixa os filhos com o marido, vai para vai pro salão, né? Porque, né? É tão responsável quanto, né? A gente tem responsabilidades e tem muitas pessoas que ficam com culpa. Por quê? Porque tem paradigmas de que não podem fazer isso. São os paradigmas que acabam nos trazendo culpa, nos trazendo toda essa pressão que a gente sofre. E aí eu quero perguntar para vocês refletirem, o que deixa feliz? Não precisa falar, pensa. O que te deixa feliz? O que te faz feliz? O que faz teu coração pulsar? Tem praticado autocuidado e atendido suas necessidades físicas e emocionais? Ali, tentado, né? A gente tenta, o importante é tentar. O importante é saber o que faz bem. O importante é, pelo menos uma vez por dia, fazer algo para si. Ter rituais, né, de autocuidado. E autocuidado não é só maquiagem, não é só skincare. Maquiagem não é só cuidado com a pele. Não. Autocuidado é cuidar das tuas emoções, cuidar das tuas necessidades emocionais, fazer um ritual de meditação, fazer um ritual de interiorização, fazer tuas orações, né? Buscar essa interiorização diária, isso é autocuidado. Buscar alguma forma de sentir bem em algum momento.
Quem é o teu maior ídolo? Agora eu quero te perguntar. Não precisa falar. Quem é a pessoa que tu mais admira? Pensa. Quem é a pessoa hoje que tu mais admira? Que tu acha assim a pessoa que tu olha, pode ser vivo, pode ser já desencarnado. Mas quem é a pessoa que tu mais admira? E agora eu vou pedir. Viu? Eles que falaram, não fui eu que disse. E qual as qualidades dessa pessoa, desse ídolo? O que vocês veem de bom nessa pessoa? Quais as qualidades dele? Conseguem elencar mentalmente quais as qualidades? Tem algum psicólogo aqui? Tem alguém que seja da psicologia? Quem é psicólogo sabe que existe um fenômeno chamado projeção. Todas essas qualidades que vocês elencaram dessa pessoa são qualidades que vocês têm, que está aí dentro de vocês. E aí algumas pessoas dizem, não, bem capaz, sim, o que te impede de ver isso é o teu paradigma. São as tuas crenças de que tu não é bom o bastante. Então agora eu vou te convidar, todos vocês, a pensarem em um momento ou mais de que vocês colocaram essas qualidades em prática. Pode ser uma, pode ser todas. Mas eu quero que vocês lembrem desse momento agora. Lembrem de vocês colocando e não me dizem, não me lembro. Lembra sim, faz uma forcinha que vocês conseguem. É só vencer o paradigma de que não é verdade. Lembra desse momento. Lembra de quanto vocês se sentiram fortes, admirados. Do quanto foi bom colocar essa qualidade em prática. Do quanto vocês foram corajosos, eficientes, bondosos, assertivos, fortes. Lembrem quão bom foi esse momento. Momento de orgulho de ti mesma. Momento que tu te sentiu orgulhosa contigo, que tu te sentiu grande. E olha só quantas vezes vocês já colocaram essas competências, essas habilidades em prática. E quantas vezes vocês esqueceram disso? Quantas vezes vocês esqueceram do quão fortes, corajosos, bondosos, habilidosos, empáticos, acolhedores vocês são? Então, meu convite é para que a gente possa todos os dias lembrar disso. Todos os dias a gente lembra dessas nossas habilidades. Porque isso, mais uma vez, não é egoísmo, não é orgulho, não é arrogância. Isso é auto-amor. Isso é força, é combustível emocional para a gente se tornar menos tóxico, para a gente não precisar controlar o outro, para a gente não precisar navegar por sentimentos negativos, para a gente conseguir se sentir inteiro nas nossas relações. Porque quando a gente olha para si, se apropria dos seus valores, fica muito mais fácil respeitar e acolher o valor do outro. E mais do que isso, fica mais fácil respeitar o que o outro sente. Porque quando eu invalido o que o outro sente, é porque eu não estou validando as minhas emoções. É porque eu não estou respeitando quem eu sou. E quando eu aceito a emoção do outro, é porque eu estou conectada com a minha. Então, uma sociedade mais empática, mais humana, uma sociedade em que eu vou ter a consciência social e olhar para os problemas da sociedade como se fossem meus,
com carinho e acolhimento e não com indiferença, é uma sociedade em que as pessoas olham para si. Em que elas pensam nas suas próprias emoções. Eu sempre digo, a revolução ela é emocional. Porque a gente vai começar a mudar o mundo de verdade, diminuir as desigualdades, olhar para as outras pessoas, quando a gente olhar para a gente. Quando a gente se conectar profundamente com aquilo que a gente é e aquilo que a gente sente. E todos os dias a gente precisa ter o combustível para fazer isso. Porque como é que eu vou olhar para a minha dor se eu me sinto um lixo? Como é que eu vou olhar para as minhas dificuldades se eu tenho uma voz interna que diz que eu não presto para nada? Que força emocional que eu vou ter para sustentar uma mudança se eu olho e falo comigo de uma maneira depreciativa? Não tem como ter força, gente. O autoacolhimento é o caminho da nossa reforma íntima, da nossa conexão profunda com a espiritualidade. O autoacolhimento é o caminho, o pontapé inicial para que a gente possa melhorar os nossos comportamentos e as nossas emoções. Faz sentido para vocês? Quais são as tuas qualidades? Tu reconhece elas diariamente? Qual foi a última vez que tu olhou para as tuas qualidades e disse, realmente, eu sou boa nisso. Eu sou bom nisso. Adorei. Isso aí. Porque reconhecer as tuas qualidades não é orgulho. Orgulho é tu precisar diminuir a qualidade do outro para tu se sentir forte. Isso é orgulho. É tu precisar dizer para o outro que tu é mais que ele. Exaltação da personalidade. Porque quando tu reconhece as tuas qualidades, tu não precisa ficar dizendo para os outros. Tu pode simplesmente interiorizar aquilo. Até quem fala muito para os outros as suas qualidades é porque está precisando reafirmar para si, né? Olhar para as tuas qualidades é saudável, é importante. Responder, procurar a tua essência, no que eu amo ajudar as pessoas. Pelo que eu gostaria de ser lembrado, eu consigo oferecer minhas qualidades às pessoas onde eu estou agora? Eu estou oferecendo meus dons, as minhas dádivas para o mundo? O que eu faço bem no meu trabalho atual, que todo mundo reconhece, que todo mundo gosta? O que as pessoas lembram de mim, o que elas dizem? O que eu faço? Em que situações tu foi reconhecido para fazer algo? O que tu estava fazendo quando tu foi reconhecido? O que as pessoas lembram? Quando tu começa a valorizar isso, tu tem condições de olhar para aquilo que tu quer. E o que a gente quer? A gente quer crescer. A gente quer melhorar. A gente quer ter objetivos que sejam condizentes com os nossos valores. Isso é saudável. Isso é importante. Isso nos motiva, isso nos torna melhores. Isso faz com que a gente tenha motivos para viver. Motivos para ação. Por isso que quando a gente procrastina, a gente precisa entender a nossa motivação, as nossas motivações. Quais são os nossos motivos para ação para fazer aquilo? O que aquilo faz sentido na nossa vida? Nós precisamos buscar os nossos motivos diariamente para ver se realmente as coisas fazem sentido. Para ver se realmente nós estamos alinhados com quem a gente deseja ser. E é difícil? É difícil. É dolorido às vezes, porque nesse processo tem todo um processo de cura da criança interior. De cura das nossas feridas interiores. Mas é para isso que a gente está aqui. Justamente para curar essa ferida e se apoiar uns aos outros. E estarmos conectados uns aos outros. Porque a gente está junto justamente por isso. Porque está todo mundo na mesma escola, está todo mundo mais ou menos no mesmo nível, buscando curar, buscando se curar.
Desculpa, eu esqueci, tu queria falar, acabei me falando, me empolgando. É porque a resiliência é a tua capacidade de aguentar o tranco, né? Resiliência é uma palavra que vem da física, né? Da capacidade dos materiais de se esticarem e voltarem, suportarem o peso, é uma palavra que vem da física. E a resiliência, ela tem a ver com a autoempatia, primeiramente. O quanto tu tem empatia contigo para tu te fortalecer, para conseguir ter força para suportar as dificuldades. É, o quanto tu consegue suportar as situações. Só que as situações, sim, só que a pandemia testou a nossa resiliência, né? A pandemia foi um exemplo de teste de resiliência, né? E aí, autoconhecimento. Autoconhecimento, e às vezes esse autoconhecimento ele vem na marra, né? Porque foi o que aconteceu com a gente na pandemia, né? O autoconhecimento tem que aprender a ter resiliência no duro ali. E, por último, você tem praticado o que tu gosta de fazer? Isso é reforma íntima, gente, sabia? Fazer coisas que tu gosta, fazer coisas que tu te faz bem, que te fazem bem, que mobilizem a tua energia criativa. Porque essa energia criativa é o que vai liberar endorfina, dopamina, para que tu te sinta bem. Tu te sentindo bem, tu vai ter mais força para olhar para as tuas emoções, para poder mudá-las. Não é fácil, gente. Estou falando aqui como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Não é fácil. É um caminho árduo, duro, difícil, mas que a gente tem que encarar. Permita-se errar. Aceite a sua história. Aceite a tua história. A tua história é tua. Não é vergonha. Não é vergonha ser quem tu é. Não tenha vergonha de ser quem tu é. Aceita a tua história. Quanto mais tu aceita a tua história, tu vai ver que quanto ela te formou e formou a pessoa que tu é hoje. Que a pessoa que tu é hoje, cada minuto da tua história formou a pessoa que tu é hoje. E ela foi muito importante para tu chegar até aqui. Estou me encaminhando para o final. E quero trazer essa frase do Mia Couto, que é um filósofo africano, da África do Sul. E ele fala que existem, no entanto, várias formas de pobreza. E há entre todas uma que escapa às estatísticas e aos indicadores numéricos. É a penura da nossa reflexão sobre nós mesmos. Então, quero